Inicialmente, eu quero me colocar a respeito desses acordos de liderança. Eu dei uma olhada no regimento do Senado Federal e não tem acordo de liderança que se superponha ao regimento interno. Tem uma votação majoritária do plenário, um consenso, mas o acordo de liderança vem tirando da pauta matérias como essa do Lindbergh, que está aí há 2 ou 3 anos já para ser votada na mesa. Ora, por outro lado, nós estamos vendo que o Banco Central fracassa no planeta Terra. Um presidente americano já disse que de nada valia a eleição presidencial, que o que valia era o comando das finanças e a presidência do Banco Central. Os intelectuais europeus que criticam e analisam a crise mostram que depois da derrota do nazismo, que estabeleceu no mundo o Estado Social e principalmente na Europa, há um esforço do capital para se sobrepor ao Estado Social com 3 medidas fundamentais. A primeira delas é a precarização do Estado, com a magnificação do Banco Central. O Estado executivo ficando reduzido à condição de mero gendarme, policial, para resistir às manifestações de um povo explorado pelo capital. A segunda manifestação, e nós já resolvemos isso aqui no Senado da República, é a precarização do parlamento com financiamento de grandes empresas, das campanhas eleitorais e dos partidos. Não temos mais partidos no mundo, temos mandaletes de grupos econômicos. E com isso, o capital se apoia no Banco Central independente do povo, dos projetos nacionais. E a terceira medida, sem a menor sombra de dúvida, é a precarização do trabalho. Os acordos, no momento recessivo, se superpondo à legislação das consolidações e das leis. É fora de dúvida que esta medida proposta pelo senador Lindbergh é fundamental. O Banco Central nos deu prejuízos brutais em swap. Está aí o senador José Serra falando nisso todo dia. É um consenso de situação e de oposição, os desmandos do Banco Central. E nós estamos propondo nada mais, nada menos que o Banco Central brasileiro, que não tem que ser consultado para isso, porque é formado de funcionários públicos, que ele tenha como obrigação estabelecida pela Constituição brasileira cuidar do desenvolvimento e do emprego, além da estabilidade da moeda. Eu não acredito que a gente possa perder uma votação dessa no plenário, porque se fosse possível que ela fosse derrotada em plenário, os tais acordos de liderança já a teriam anteriormente colocada em votação. Esta prevalência do capital vadio e da especulação sobre o trabalho e o capital produtivo tem provocado crises brutais no mundo. A quebradeira da Europa, a Espanha, Portugal, a Itália, o desastre da Grécia, todos provocados por uma prevalência absoluta da política monetária e dos bancos centrais incomodados só com seus lucros e a estabilidade da moeda. Então, eu vejo como extremamente importante levarmos um pouco adiante essa discussão e votarmos isso hoje sim, mas votarmos a favor do desenvolvimento e do emprego, que são os grandes problemas do Brasil hoje. Por outro lado, a proposta do senador Tasso Gereissati tem qualidades inquestionáveis, mas dado o pouco tempo que eu tive, em função de não estar na internet do Senado, eu tenho dúvidas sobre algumas coisas. Agora há pouco, conversando com ele, ele me convenceu parcialmente de um aspecto de uma emenda que eu pretendia fazer. Agora, por que o assodamento? Por que a correria que pode pôr em risco, por um erro ou 2 cometidos pelo plenário por falta de informação, e pode, inclusive, prejudicar um belíssimo projeto de combate à corrupção interna nas empresas públicas? Caldo de galinha e cautela não fazem mal a ninguém. Nós estamos lidando com o futuro do país. Então, eu acho que o projeto do Lindbergh tem 2 artigos
que obriga o Banco Central a cuidar da moeda e mais do desenvolvimento econômico do emprego, pode ser discutido. E pode ser discutido do senador Tasso Gereissati também. Eu só não gostaria que assodadamente fosse votado. Uma comissão era tão especial que só pessoas especiais participaram dela. E nós temos no Congresso Nacional um plenário na Câmara e um plenário no Senado. Essas comissões especiais não me agradam. Como não me agrada, eu quero deixar claro isso, essa história de decisões de liderança, que o conjunto do plenário não tem nenhuma informação sobre o que as lideranças decidem e que fazem com que essa emenda do senador Lindbergh esteja na gaveta há quanto tempo, senador? 2011. Esteja há 4 anos engavetada. Mas agora não. Agora se resolve assodadamente votar um projeto de 45 artigos. Quase todos muito bons e alguns sobre os quais eu pessoalmente tenho dúvidas, embora eu seja o autor do projeto inicial. Mas tem alguns senadores que me superam em inteligência e rapidez de raciocínio, mas se declaram no plenário conhecedores de todo o processo e de cada artigo proposto. Não estamos levando as coisas com a seriedade que o momento político do Brasil exige. Portanto, eu espero que o Senado rejeite essa interrupção da discussão, porque o que está em jogo é o desenvolvimento econômico e os empregos do Brasil. E essa prevalência absoluta de um Banco Central errado e insensível ao problema do emprego e do crescimento econômico do país. Obrigado, presidente.